Existe um ponto invisível na vida de muita gente que parece gritar: "Chega, não dá mais". É um ponto em que você tolerou, aguentou, suportou, engoliu sapo e ficou ali por anos e anos e anos, aguentando uma situação, aguentando pessoas, aguentando coisas que outras pessoas talvez não aguentariam. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre mudanças e como, né, o nosso cérebro ou a nossa vida reage toda vez que a gente tenta mudar algo na nossa vida e por que que é tão difícil mudar. Então fica comigo porque a gente vai desenvolver esse assunto junto. A vida, ela é uma constante mudança. Se você acha que você vai ter uma vida estável, que nada vai acontecer, que os seus planos, vão seguir à risca como você achou, eu sinto em te dizer, a vida ela é movimento, a vida ela é, constantes mudanças. E, às vezes, essas mudanças elas são um pouco mais bruscas, e outras vezes elas são um pouco mais sutis. Só que, hã algumas mudanças, elas acontecem de uma forma um pouco mais claras, né, e é dessas que a gente vai falar aqui, e como que a gente pode fazer para passar, né, para atravessar esse ponto de mudança de uma forma um pouco mais tranquila. Então fica aqui comigo nesse vídeo, que lá na frente vai fazer bastante sentido isso aqui. Vamos lá. Eu quero contar um pouquinho, assim, do meu caso. Eu, trabalhei no corporativo por muito tempo. Eu era aquele tipo de pessoa que sempre procurou, o pote de ouro dos empregos, então eu sempre mudava de emprego, achando que o próximo emprego ia ser melhor. Eu queria construir uma carreira sólida, ganhar um salário fixo, numa multinacional, numa empresa grande. Quando eu chegasse lá, aquilo iria acontecer e eu ia ficar estável, eu ia ficar segura, eu ia ficar tranquila e viveria feliz para sempre. Outra coisa também na minha vida que era uma coisa muito sólida, era a minha religião. Eu nasci em berço evangélico, né, e eu tinha por certo que aquele era o caminho para mim, que não existia nenhuma outra verdade, que não existia nenhum outro caminho. Aquela igreja que eu frequentava, aquela religião que eu seguia, era o meu porto seguro. Eu emocionalmente me agarrava, me segurava aquela minha fé, ou aquilo que eu acreditei e vivi a vida toda. Então, para mim, essas 2 coisas, durante a minha vida toda, foram coisas que eu ia morrer com aquilo, né. Eu ia trabalhar numa grande empresa, num trabalho das 8 às 6, eu ia viver, a vida inteira na igreja, fazendo ali o que eu tinha que fazer, né. E só que chegou uma hora, quase que de repente, a sensação foi de repente, tá, mas demorou meses, que tudo isso começou a desmoronar, tudo isso começou a parar de fazer sentido. Aquele emprego que eu tinha por certo, né, aquela busca, na verdade, de uma carreira sólida dentro de uma empresa, aquilo parou de fazer sentido. Eu falava: "Mas é isso aqui que eu vou ter que fazer? É esse tipo de ordem? É seguindo, eh, essas regras que muitas vezes iam muito contra os meus valores", porque, eu trabalhava com RH, né, com recrutamento e seleção, e ali, para quem não sabe, tá, bastidor de processo seletivo, ele é muito cruel, muitas vezes. As empresas, querem candidatos ou colocam regras ou réguas, né, assim, que são muito injustas. E aquilo acabava me pegando, porque eu entrei no RH para fazer o melhor para as pessoas, para cuidar de pessoas. E quando você está no RH, se você já trabalhou nisso, você sabe muito bem, a gente não tem esse poder. Então, isso começou a ficar meio que, estranho dentro de mim. A mesma coisa com a religião.
eu comecei a ler ainda mais a Bíblia, comecei a me aprofundar e eu via que a igreja que eu estava frequentando não tinha exatamente aquilo que eu estava buscando, né, eu queria me aprofundar de outras formas, eu sempre tive estado espiritual muito aflorado, então eu gostava de procurar, de entender, sempre fui muito curiosa nesses assuntos e eu percebia que a igreja ali não estava me dando as respostas que eu buscava, era muito genérica, era muito simplista, e isso foi um acúmulo. E, coincidência ou não, foi por volta lá de 2019, 2020, que a gente bem sabe o que aconteceu, né. Minha vida por um tempo parecia ali o filme do Titanic, estava tudo afundando, eu sabia que ia afundar se eu continuasse seguindo aquilo, e eu precisava saltar daquele barco, né. Mas como eu ia saltar, como que eu ia pular, entre aspas, de um barco que eu conheci a minha vida inteira, que eu planejei a minha vida inteira? Como que eu ia fazer para criar, para encontrar novos caminhos se eu tinha aquilo por tão certo, eu investi tanto tempo, dinheiro e energia naquelas coisas, e quando eu olhava aquele Titanic afundando, eu ficava desesperada e eu não ao mesmo tempo que eu queria soltar, eu tinha medo, porque se não for essa religião, qual que vai ser? Eu não conheço nenhuma outra. Se não for esse jeito de trabalhar, como que eu vou ganhar dinheiro? Qual outra forma que existe? Então, quando a gente passa por esses momentos de mudanças, principalmente essas mudanças um pouco mais abruptas, né, essas mudanças que vêm para chacoalhar a gente mesmo, é muito comum que a gente, se depare com um muro quase de concreto chamado resistência. Eu não sei se você já ouviu a professora Lucilena Galvão falando sobre isso, e quando eu ouvi, né, esse vídeo dela explicando sobre a resistência, aquilo assim, clareou a minha mente, e depois eu encontrei um livro, que eu acho que é dali que ela tirou, tá, não tenho certeza, mas que é do Steven Pressfield, que chama em português, chama Limites Internos. Em inglês, eu acho que esqueci o nome, arte de alguma coisa, não me lembro o nome agora, mas em português é Limites Internos. E esse livro, ele é muito legal porque ele fala exatamente sobre isso, coisas que muitas pessoas, principalmente artistas, sofrem, né, dessa resistência. Ele vai muito para essa questão do artista, do escritor, mas ele deixa bem claro que isso é aplicável para todas as áreas da nossa vida. Então o que que ele fala em resumo? Que toda vez que a gente for subir de nível, nós vamos encontrar essa tal dessa resistência, que é como esse muro mesmo, de não, você não vai para esse outro ponto, você precisa ficar aqui. Por quê? Primeira coisa, porque o seu cérebro, ele sabe que mudar da onde você está vai gastar muito mais energia, ele vai ter que criar aí sinapses novas, achar um novo caminho, e o nosso cérebro, ele foi programado para não gastar energia. Quanto menos energia a gente gastar, melhor. Né, isso vem lá dos nossos antepassados, né, de muito tempo atrás, de quando a gente tinha que economizar energia para fugir de predador, para fugir de, né, então assim, a gente encontrava um lugar confortável para ficar ali que a gente tinha que ficar, né, então o nosso cérebro ele foi programado para isso, foi aí que a gente começou, né, a plantar para ficar estacionadinho ali numa comunidade e tudo mais. Então o nosso cérebro ele quer nos manter no mesmo lugar, porque para ele é muito interessante. Então se você fala que você vai trocar de emprego, que você vai trocar de religião, que você quer, trocar de qualquer coisa que para ele era uma estrutura muito confortável, ele vai bugar, ele vai falar: "Não gente, não me faça pensar sobre coisas novas". Só que você sabe, a sua mente consciente sabe que o barco está afundando, e que é hora de fazer um movimento novo. Então essa é a primeira resistência que você pode enfrentar ao se deparar com uma mudança, a resistência interna. A segunda resistência que você pode enfrentar, muito comum, é a resistência externa, que a gente vai chamar aqui de vida. A vida, se você conseguir sobrepujar o seu cérebro e falar: "Não, a gente vai fazer essa dieta, a gente vai fazer isso, tem que ser feito", se você conseguir, né,
sobrepujar o seu cérebro, a vida ela vai falar assim: "Ah, espera aí, é isso que você quer? Você quer uma mudança? Você quer virar fitness? Você quer, conseguir um emprego melhor? Você quer fazer uma mudança radical? Espera aí, deixa eu ver se essa pessoa quer isso mesmo ou se ela só tá falando que ela quer". A própria vida vai se encarregar de trazer muros de resistência para você, tá, não se engane. Então, a vida ela vai colocar esses obstáculos, entre aspas, que é exatamente para te provar, sim, e para te preparar. Então, para você fazer aquilo, para você ser aquilo que você quer, para você fazer aquilo que você quer, ela vai provar você, ela vai colocar sim resistências, mas não porque ela é uma professora ruim, mas porque a vida ela coloca, ela precisa te dar fundamento, ela precisa te dar base, ela precisa te dar estrutura para você conseguir ir subindo, porque a gente não sobe, pensa numa escada onde o degrau é muito alto, né, então você vai ter que fazer muito esforço, então o que que a vida ela quer que você faça? Ela quer que você dê, passos, né, degrau por degrau, para que você consiga até ali no topo onde você quer, você ter musculatura para estar ali no topo. Então esses degraus são esses pequenos ou grandes obstáculos que a vida também vai te colocar para você ir subindo degrau a degrau. Então, o que que eu quero dizer aqui, né, que as mudanças, elas vão passar por esses períodos de resistência e não significa que porque algo está dando errado, entre aspas, ou porque você está enfrentando um desafio nesse momento na sua mudança, que você está no caminho errado. Muito pelo contrário. Se você está fazendo algo, se você está progredindo, se você está querendo, se você já traçou ali um plano e tudo mais, se você está querendo subir e avançar, e você está encontrando esses obstáculos, é um bom sinal. E aí, o que que você pode fazer, né? Não resistir à resistência, é a primeira coisa. É você entender e você, ao invés de você ficar brigando com aquilo, né, batendo, dando, murro em ponta de faca, solta essa resistência e fala: "Tá, por esse caminho aqui não dá certo". Solta aquilo, deixa que a vida se encarrega de, encontrar um outro caminho. Pensa que a vida ela é como um rio, né, e se o rio encontra uma pedra, em vez de o rio ficar: "Essa pedra tá aqui, tá no meu caminho, né", o rio faz? Desvia e encontra um outro caminho, faz uma outra curva, e continua fluindo. Então, as mudanças que você se propõe a fazer, elas vão passar por esses momentos, né. E aí eu quero que você fique aí com essa ideia do rio, de fluir num rio, de fluir sem querer controlar todos os obstáculos que vão vir. Eu prometo para você que se você tentar fazer uma mudança, esses obstáculos vão acontecer, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado a refletir. Não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.